Olá, boa noite. Olá. Obrigada, Samantha. Olá, boa noite. Bem-vindos todos a esse nosso canal de comunicação aqui na Radar. Nosso ponto aqui de encontro para discussões aí jurídicas. Meu nome é Fabiana, sou gestora aqui na Radar, na área de consultora na área de gestão financeira. E hoje nós vamos falar sobre um tema que gera aí bastante desafios, né, para os escritórios, que é a precificação, né? Nós até colocamos aqui que é um dos grandes desafios, né, dentro da gestão aí de escritórios, né? Por que nós falamos em desafios, né? Porque é um desafio, porque não tem uma fórmula pronta para a gente falar sobre precificação, né? Eu não consigo chegar aqui e falar soma A mais B é igual a C, né? A precificação, ela envolve vários fatores dentro do escritório, né? Ela precisa de várias análises ali para a gente chegar a um preço, né? Então, por isso que o tema da nossa live de hoje é sobre os desafios aí, né, da precificação. Eu brinco um pouco sempre nos cursos que a precificação ela é bipolar, né? Ela tanto pode em alguns momentos ser a solução de alguns problemas, como ela também pode ser a geradora de alguns problemas, né? E para a gente começar a falar um pouquinho aqui sobre precificação, eu gostaria de trazer para vocês um conceito muito utilizado, né, no nosso dia a dia, que é a questão de preço e valor. E na precificação dentro dos escritórios, também a gente vai falar sobre preço e valor, né? E então falando aí sobre essa balança entre o preço e o valor, eu gostaria de trazer para nossa discussão hoje alguns aspectos que precisam ser avaliados quando falamos em precificação. Quando a gente vai fazer a avaliação da precificação, nós olhamos para alguns pontos que eu chamo de pontos subjetivos e pontos objetivos, aqueles que a gente vai mensurar. Nós vamos tratar um pouquinho daqui a pouco essa parte objetiva. Mas para falar da parte subjetiva, eu queria chamar a atenção de vocês para questões importantes como missão, visão, valores, planejamento estratégico. Mas Fabiana, falar em missão, visão, valores em planejamento estratégico na precificação? Sim, é muito importante, principalmente planejamento estratégico. Ele impacta muito na precificação, porque eu preciso saber qual é o objetivo do escritório, quais são as áreas que eu vou atender, quais são os clientes que eu vou trabalhar, né? E isso nós tratamos ali no planejamento estratégico. E aí, a partir do momento que eu sei, né, o meu ponto de chegada, eu vou começar a traçar o caminho através do orçamento. Vou colocar em números, né, como eu vou atingir esse objetivo, né? Quais as formas que eu preciso para atingir esse objetivo. E aí eu começo a quantificar e isso impacta na formação de preço. Porque se eu quero ampliar uma área, se eu quero mudar a estrutura do meu escritório, da onde saem esses valores? Da prestação de serviço e do meu preço. Portanto, é muito importante para o escritório falar sim em planejamento estratégico,
saber para onde vai, né? Para onde vai, como vai. E ainda, falando sobre essas formas subjetivas, né? Da parte de precificação, nós temos também que saber qual é o momento do meu escritório, né? Em administração, a gente chama aqui também, nos livros de gestão financeira, jurídica, fala muito o ciclo de vida das empresas, né? Qual é o momento que o escritório está, né? Se eu sair agora da faculdade, juntei ali os meus colegas ali e montamos um escritório. Nesse momento, meu custo é pequeno, porém, eu também não tenho um poder de passar preço no mercado, né? Agora, se eu já sou um escritório, que estou há muito tempo no mercado, que tenho grande reputação, trabalho causas significativas, eu tenho sim um poder maior de repassar valores, né? De repassar esse preço para o mercado. Então, vocês estão vendo que, por enquanto, a gente não falou em números, né? Estamos falando aqui da parte subjetiva, né? A formação de preço, ela tem algumas variáveis e nós estamos falando aqui da parte subjetiva dessa formação de preço, da necessidade da gente conhecer ali o nosso planejamento, para onde vamos, e conhecer também o nosso ambiente, por enquanto, interno. Agora, quando eu falo da parte objetiva, né, que é aquela parte mensurável, quantificável, que o nosso departamento financeiro vai levantar, essas vezes fica um pouco mais palpável, né? O que a gente precisa conhecer para essa questão de custo nessa composição aqui, vamos chamar nesse primeiro momento de duas bases? Nós precisamos saber a nossa estrutura de custos e despesas, né? Conhecer bem ali a nossa estrutura física, entender como essas despesas são geradas dentro do escritório. Eu tenho um curso de gestão financeira, né, aqui na Radar, e eu sempre falo assim, ó, todas as despesas, todos os custos, eles são importantes para a geração da receita, né? Eles precisam estar ligado à geração dessa receita. Então, a gente tem que sempre estar avaliando as despesas, os custos, para que eles não se tornem desperdício. Aí sim a gente está jogando dinheiro fora. Mas a despesa, ela é essencial também para a geração ali das nossas receitas, né? Ainda falando sobre essa parte objetiva, mensurável, né? Eu preciso conhecer o meu ponto de equilíbrio, aquele momento em que as nossas receitas são capazes de cobrir todos os nossos custos, né? E aí a gente não ganha nada, mas eu tenho que conhecer esse momento, né? Porque aí eu posso saber qual é o mínimo ali onde eu posso ir nesse contrato. Preciso também, nessa parte objetiva, trabalhar a questão da avaliação de tempo, tanto o tempo do processo dentro do escritório, né? Saber o quanto esse processo, esse contrato vai ficar sobre a minha responsabilidade, como também trabalhar alguns fatores ali da área de controladoria jurídica, que é a parte também do meu timesheet, né? Qual que é o tempo que eu, advogada, vou dedicar a esse processo? Eu também preciso quantificar essas informações, né? Porque, como regra geral, o que nós, prestadores de serviço, nós, advogados, vendemos? Vendemos o nosso tempo e o nosso conhecimento. Portanto, é extremamente importante quantificar o quanto eu vou demandar ali de tempo num processo, num caso consultivo. Eu preciso sempre avaliar. E como eu vou utilizar esse tempo? Aí sim, eu olho ali para as minhas despesas, os meus custos, e vou transformar isso em tempo, né? Em custo hora da minha equipe, ali da minha equipe jurídica, né? Então, para vocês entenderem aqui um pouquinho, vocês vão perceber que a precificação, né? Como eu estou conversando aqui, ela possui essas variáveis,
né, que são objetivas, quando eu consigo aqui dentro do financeiro quantificar, né, numerar, levantar ali através do nosso fluxo de caixa, dos nossos demonstrativos, o quanto o escritório custa no dia a dia, no mensal, né? E avaliar essas questões subjetivas aí para a questão da precificação, né? Então, eu sempre falo assim, que dentro da precificação é como construir uma casa. Eu preciso criar alicerce, né? Eu preciso fazer o alicerce, preciso criar bases para que eu possa depois colocar o telhado. Eu preciso entender, né? Fazer uma base bem feita, construir de forma correta para que o meu preço seja o melhor possível, né? Seja ali o preço que vai me gerar ao longo do tempo uma rentabilidade. Então eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é o preço correto? Existe preço correto? Né? Podemos falar em preço correto? Né? Eu entendo que o preço correto é aquele que o cliente considera justo, né? O cliente considera justo o pagar, né? Ele vê uma relação benéfica para ele entre o custo de pagar e o serviço que ele está sendo comprado, né? O serviço que está sendo oferecido para ele. E também é correto também para o escritório, porque ele precisa, ao longo do tempo, gerar resultado para o escritório, né? Porque quando nós falamos em receita, a receita é extremamente importante para o escritório. Mas mais importante que a receita é o quanto fica lá no nosso caixa, né? Nos livros de gestão, financeira, nos livros de gestão jurídica, né, é sempre muito falado. Toda receita, nem toda receita ela é bem-vinda, né? Ela precisa ser avaliada. Você imagina que eu tenho um contrato de 1 milhão, que ao final de um período ele deixa no caixa 100 mil reais. E tenho um contrato de 500 mil, que ao final do período me deixa 250 mil reais. Qual que é mais vantajoso? O de 1 milhão ou o de 500 mil? Depende, né? Porque nós temos não só essa questão de avaliação do custo e da margem. Lembra lá do nosso planejamento? De repente eu quero ir para um segmento diferente, né? Trabalhar um cliente, quero entrar num segmento diferente, quero ter um cliente na minha carteira diferente, então eu assumo um pouco desse prejuízo ou dessa margem aí dentro do meu processo financeiro. Por isso que a precificação, ela tem muito dessa característica, né, dessas análises subjetivas. E eu volto a falar lá da importância do planejamento, né? Se eu estou entrando num segmento novo e se eu fiz um planejamento, eu sei que eu vou momentaneamente, por um período de tempo, trabalhar às vezes ali no negativo, né? Ou não no negativo, mas vou trabalhar ali dentro do meu ponto de equilíbrio. Então é importante aliar nessa precificação essas várias informações para poder chegar ao preço que eu vou cobrar do cliente, né? Então, quando nós estamos falando aí em sustentabilidade financeira, né? Já citei aqui que às vezes nem toda receita ela é bem-vinda, ela precisa ser avaliada, se naquele momento aquele contrato vai ser bom, né? Quais são os resultados que eu estou esperando dentro daquele contrato? É importante fazer essa análise de forma geral, não olhando só para o mercado e não olhando apenas para o meu custo ou para as minhas despesas ou ali para o meu preço, aquele meu valor ali que eu tenho como honorários, né? Porque dentro desse cenário, nós temos aqui, por exemplo, alguns modelos de cobrança de honorários.
Dentro desses modelos de cobrança de honorários que os livros de gestão traz, o que a gente tem num primeiro momento? A cobrança orientada para o mercado. O que seria essa cobrança orientada para o mercado? Eu olho para o mercado e verifico ali como está essa minha concorrência, né? Quais são os valores que estão sendo cobrados em relação àquele serviço, né? Como o mercado está se comportando. Então, eu vou fazer o meu preço em função desse mercado. Isso também pode ser avaliado, às vezes ali eu estou num mercado muito competitivo, né? Um grande centro, ou que aquele segmento é muito competitivo, então isso vai impactar bastante na formação do meu preço. Nós temos um outro momento, que é a formação do preço orientado para os aspectos operacionais. O que seria esses preços orientados para os aspectos operacionais? Estaríamos olhando para o nosso custo, para a nossa estrutura de custos e despesas, né? Para qual é o meu ponto de equilíbrio, né? Se aquela minha estrutura e se as minhas despesas, se eu consigo, com base nesses valores, colocar o preço, né? Então eu preciso fazer essa avaliação. Inclusive em muitos cursos, né? Fala-se o seguinte, que a gente precisa avaliar a nossa estrutura, avaliar quem são os clientes que nós vamos atender. Às vezes o meu cliente, ele não precisa de uma estrutura grandiosa, né? Às vezes ele quer um atendimento digital, né? E tudo isso impacta na forma de como eu vou atender e também no custo disso, né? Se eu preciso de uma estrutura muito grande, isso custa, mas é bonito, né? Você chega às vezes naqueles escritórios tão bonitos, grandes, mas o cliente que está sendo ali atendido, ele consegue pagar esse preço? Então, essa avaliação do aspecto mercadológico. Ainda, falando sobre os aspectos dessa orientação, nós temos os aspectos pela lucratividade. É o melhor dos mundos, né? O que eu tenho aqui dentro da lucratividade? Eu fiz o meu planejamento, eu quero crescer, né? E aí eu traço ali dentro do meu planejamento qual é a margem de contribuição que eu espero mínima de um contrato, né? O que é a margem lá de contribuição? É as minhas receitas diretas ali do contrato, ou da área, ou do escritório, menos as despesas e custos diretos ali da área, né? Então eu coloco ali que eu não vou constar na minha carteira contratos, né, com uma margem de contribuição menor que 30%, menor que 40% ou menor que 50%, ou dependendo do segmento, né? Então, eu estou orientando ali para a lucratividade, né? Eu posso colocar também pela rentabilidade, né? Eu preciso de contratos que tenham uma rentabilidade mínima de 20%, de 30%, certo? E aí, dentro desse trabalho, esse trabalho da lucratividade, ele traz sustentabilidade ao longo do tempo. Só que eu preciso voltar um pouquinho aqui e fazer o seguinte, analisar também a minha concorrência, né? Não adianta eu, no meu escritório, lá no meu planejamento, colocar que eu quero uma margem de 30%, se todo o resto do mercado, ele não está trabalhando com essa margem, ele está trabalhando com uma margem menor. Então, provavelmente, vai ser mais difícil eu conseguir precificar, vender o meu tempo, vender o meu serviço, né, nesse patamar. Então, eu preciso sempre estar aí avaliando esses modelos, né, de precificação. Se o mercado não está pagando o que
eu tenho de estrutura, então eu preciso reavaliar a minha estrutura, né? Preciso reavaliar o contrato, fazer uma análise da minha estrutura jurídica ali dos advogados que atuam naquele contrato, que atuam naquele processo, né, naquele cliente, em termos, e aí eu vou utilizar o quê? O timesheet, né? O que eu posso melhorar para melhorar ali dentro dos aspectos operacionais, o custo direto em cima desse contrato. Então, quando a gente fala em precificação, você viu que em todos os momentos eu não consigo trazer uma fórmula pronta de A mais B igual a o preço a ser aplicado. O preço a ser aplicado, ele sempre vai ter essas variáveis, né, subjetivas de análise de mercado, de análise também vinculada aí ao nosso planejamento e aí nas nossas análises objetivas, que aí o departamento financeiro, que é a área que eu atuo aqui dentro da Radar, ela vai levantar, que é os nossos custos, né? Qual é o meu ponto de equilíbrio, qual é a margem de contribuição, isso tudo o gestor financeiro, né? Os sócios, eles precisam conhecer, né? O ciclo de entrada dessa receita dentro do escritório, tudo isso precisa ser avaliado e impacta na precificação, né? Então, essa construção de forma objetiva dentro do financeiro, com os números e os relatórios, é muito importante e ela vai ser uma das bases para que o preço seja montado, né? Que a gente tenha a formação de preço. Porque na prestação de serviço, quando a gente fala na prestação de serviço, né? Nós estamos falando aqui sempre em relacionamento também, né? O preço, ele não está vinculado apenas ali o preço, né? Ao custo, preço que eu passei. Eu preciso trabalhar outras coisas dentro do meu escritório, também como relacionamento com o cliente, né? E o que acontece às vezes é que o departamento financeiro, ele é como se fosse assim a ferida, né? Ele é o sintoma ali, faltou dinheiro no caixa. Mas o problema às vezes está em outros setores. E o preço que a gente busca não vai tampar, né? Não vai curar, porque o problema está em outros setores. Então, qual que é o meu principal aqui, não é assunto, né? Uma dica, o que a gente precisa hoje ter em mente para falar em precificação? Conhecer bastante a minha estrutura financeira, né? Como as receitas são geradas, né? O tempo que essa receita demora, às vezes, para entrar no caixa, né? Porque às vezes o que acontece é, nesse momento da geração de receita, ela demora para entrar no caixa e aí eu tenho um desencaixe, então eu preciso estudar essa estrutura de entrada, quanto tempo vai demorar. Então entra aí as questões de avaliação, quando é êxito, o tempo do processo, se eu vou cobrar no começo, se eu vou cobrar mensalmente. Então existem todas essas avaliações para serem feitas durante a formação do preço, às vezes aí de um contrato, né? E preciso conhecer bastante como as minhas despesas, quais são os meus custos fixos, né? Quais são os meus custos variáveis, né? O que impacta diretamente ali nas margens de contribuição desse contrato. A gente fala em margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição na composição aqui do preço, né? A margem, ela é a diferença entre a receita e a despesa direta, né? Receita direta, despesa direta. É aquilo que vai ficar e contribuir para o pagamento ali das nossas despesas administrativas. Então é importante conhecer bastante essa estrutura, né? De despesa, de custo para a formação. É muito importante na formação de preço saber sobre o tempo empregado ali no na nossa prestação de serviço. Por isso que é muito importante
timesheet, né? A anotação não é que eu vou cobrar com base no tempo que eu gastei, mas esse tempo que eu gastei, ele será base de informação para eu trabalhar. Por que eu gastei tanto tempo nesse processo, nessa petição, nesse parecer, né? Se eu poderia ter gastado menos, se um outro profissional mais habilitado ou mais capacitado, com mais conhecimento, ele conseguiria fazer num tempo menor. Então, tudo isso impacta diretamente ali nos nossos custos e impacta também na formação do preço, né? Do preço que eu vou passar para o meu cliente. Então, essas análises, elas precisam ser feitas na precificação. E o que a gente, às vezes, assim, na ânsia, né, ali do cliente, ele quer uma fórmula pronta, né? De A mais B igual a C. E na prestação de serviço, a gente não tem essa fórmula. Por isso que a nossa live chama a precificação é um dos grandes desafios, sim, dentro da gestão financeira, né? Ou dentro da gestão dos escritórios de advocacia. Porque realmente, como ela tem essas muitas variáveis, ela é difícil, né? Chegar ao preço correto, ao preço certo. Mas se eu conheço as minhas estruturas, se eu trabalho a questão de planejamento, sei para onde vou, trabalho ali análise de SWOT, né, meu conhecimento interno da minha equipe, eu consigo ter clareza para estabelecer esses números. E a hora que eu estabeleço esses números, eu também sinto segurança em passar essa informação para o meu cliente, né? E também sinto segurança de receber um não, por exemplo, né? Um não por função de preço. Porque eu sei que se eu fizesse um preço menor, aquele contrato, ele não seria viável para o escritório ao longo do tempo. Então eu sinto confortável, né? Eu tenho conhecimento para tomar essas decisões e não ficar no achismo, achando que eu poderia fazer mais barato. Ou então, só porque o meu colega do outro escritório fez mais barato. Porque ele tem uma estrutura diferente, né? Ele com tempos diferentes, momentos diferentes do nosso escritório. Então, quando você conhece essas variáveis, né? Coloca no papel o seu planejamento, coloca essas informações financeiras em relatórios, acompanhando ali de forma mensal, num demonstrativo de resultado, isso fica fica tranquilo para essas tomadas de decisões. Dentro desse contexto todo que é a formação aqui de preço. Vocês têm modelos aí, trabalham a formação de preço, como que vocês utilizam, né, a gestão aí de preço, de precificação dentro do escritório de vocês, né? Vocês veem que são realmente variáveis e por mais que a gente tente aqui trazer uma fórmula fácil, não tem, né? Eu sempre vou avaliar esses pontos objetivos de construção do preço e pontos subjetivos ali da formação de preço, né? Entender o meu mercado, entender o escritório ali, em que momento nós estamos, né? Qual é a equipe que compõe esse escritório, né? Então eu preciso conhecer todas essas variáveis para fazer a formação do nosso preço. Nessa linha, né, de trabalho, quando a gente entende bastante sobre o nosso ponto ali de equilíbrio, né, quando conhecemos bastante o nosso ponto de equilíbrio, quando conhecemos
quais é as margens que pretendemos trabalhar em alguns segmentos, porque não é quando a gente também coloca o preço, né? Nós temos assim um preço, o preço não é único para o escritório como um todo, ele tem uma variação para cada setor, né? Para cada carteira, ele depende ali de pontos, de outras dessas variáveis, não é um ponto único para todo o escritório, né? Não é um produto, a prestação de serviço de advocacia, né? Para cada tipo de, se é consultivo, né? Se é um processo de massa, se é um contrato mensal que atende várias áreas, se eu vou mesclar essas informações, tudo isso deve ser levado em consideração na formação ali do preço. O que a gente consegue é determinar através ali do financeiro alguns pontos para análise rápida, por exemplo, custo hora da minha equipe, né? Para a formação, às vezes, do preço, né? Qual que é a margem que eu quero trabalhar com essa para consultivo? Qual que é o custo mínimo de um processo dentro do escritório? E aí depois a gente trabalha esse custo mínimo dentro de um ano, e se o processo for ficar por mais tempo, nós vamos jogando vezes o ano, vezes a inflação. Então existem fórmulas aí que podemos trabalhar essa questão do preço, né? Mas o que é importante? Conhecer a nossa estrutura de custo, pontuar e transformar isso em tempo, porque nós vendemos tempo e conhecimento. Outro ponto importante aqui, né, dentro da área de formação aqui, de formação do preço, é que o preço, ele é um desses itens da formação total, né? Nós precisamos criar relacionamento aí com o cliente, né? Não adianta apenas eu ir fazer essa captação, trazer o cliente para dentro do escritório e depois esquecer que esse cliente existe dentro do escritório. Porque aí esse custo, né, de buscar o cliente, esse custo de ir participar em reuniões, ele começa a ficar, mais caro você depois conquistar esse cliente de novo, né? Então eu preciso trabalhar, além do preço, trabalhar o meu posicionamento também em relação ao meu cliente, né? Na prestação de serviço, principalmente aqui dentro da prestação de serviço da advocacia, nós precisamos trabalhar essa questão de relacionamento, né? É muito importante o cliente se sentir atendido, né, com os relatórios gerenciais, por exemplo, clientes que têm despesas aí que precisam ser reembolsadas, relatórios claros, né, relatórios objetivos, né, que trazem informação às vezes ali do processo, do andamento, ou se continua ali parado por motivos, né? O cliente ter esse sentimento, porque isso vai gerar o quê? O valor, né? Vai gerar a diferença a mais do que eu posso cobrar, não só ali em cima do meu custo. Então, a formação de preço, ela leva em consideração todos esses itens que a gente conversou desde ali do começo, desde a nossa missão, dos nossos valores, do posicionamento, do planejamento estratégico, entender ali para onde vamos, traçar o nosso orçamento, porque é em cima do nosso orçamento que nós vamos projetar, né, o que eu quero de receita, e isso vai compor a nossa prestação, vai compor aí a nossa formação de preço. Então, todas essas variáveis são extremamente importantes para a formação de preço. Eu espero ter contribuído com informações sobre como a gente avaliar essa formação de preço. Ela realmente não é fácil. Ela também não senta uma coisa fácil e faz ali rapidinho. Eu preciso levar em consideração vários itens, né, nessa precificação, desde os nossos custos fixos, né,
até a questão do nosso planejamento, porque como eu disse ali anteriormente, às vezes é necessário, né, trabalhar ali dentro de uma margem, uma margem de equilíbrio, né, trabalhar ali no meu ponto de equilíbrio, porque eu busco aquele cliente é importante para minha carteira, é importante para o segmento que eu quero atuar, mas eu tenho que saber que eu estou trabalhando com uma margem negativa ou estou trabalhando dentro do ponto de equilíbrio. Porque se eu não conheço essas informações, ao longo do período, nós vamos ter prejuízo e aí o escritório começa a ter problemas de caixa, né? Então é importante trabalhar todas essas informações dentro da precificação. Por isso que eu falei que às vezes a precificação ela é bipolar, né? Ela tanto é a nossa solução, quanto ela pode ser um problema. Se eu estou avaliando apenas um lado, né? Avaliando só a minha concorrência, ou avaliando só o mercado, ou então avaliando só internamente, eu estarei agindo de forma errada, né? E gerando e não conseguindo gerar resultado para manter o escritório ao longo do tempo. Então é preciso, hoje a minha maior seria a contribuição hoje, né? Seria chamar essa atenção para essa avaliação de forma geral, né? Na precificação, trabalhar muito bem estruturado, fazer a lição de casa internamente ali dentro da gestão financeira, né? Trabalhar todas as receitas, né? Todas as informações de despesa, de custos, né? E fazer uma avaliação também de mercado, olhar o que está acontecendo e cruzar essas informações, né? Usar essas duas informações aí dentro da balança da formação do preço, né? De como passar essa precificação. E no momento que eu tenho essa tranquilidade de conhecer os meus custos, né? Conhecer, saber para onde eu quero ir, eu tenho segurança, né? Em passar o preço para o meu cliente, em discutir com ele esse preço, sem que eu precise às vezes abaixar, né? Porque o escritório ao lado faz um preço menor, né? Eu tenho informações, né, para ter base ali, para conversar com o meu cliente, para discutir as bases ali dessa precificação, principalmente quando a gente começa a trabalhar bastante as avaliações de timesheet, de tempo demandado em processos, fazer os acompanhamentos dentro ali da gestão de serviço, de quanto aquele processo está dentro do escritório, o tempo que leva. Então a gente consegue ter bastante informação para fazer para construir um preço justo, né? Que seja justo para o escritório e justo para o cliente. E nós aqui, né, trabalhamos aqui na Radar com todos, com várias consultorias na área de gestão de serviço, né, na área de gestão financeira, que é a minha área, gestão de marketing, né, gestão de planejamento estratégico, que eu falei um monte de vezes aqui, que é importante e impacta nessa formação de preço. Temos cursos também em várias áreas, né? Na área de gestão financeira, eu tenho um curso que tratamos aqui bastante sobre essas fórmulas, né, de exemplos de cálculo aí. Há bastante cursos também na área de marketing, na área de gestão de serviço, ali na área de controladoria jurídica, para criar aí ferramentas para que dentro do escritório você possa desenvolver essa atividade de formação de preço, que não é tão fácil, mas ela é
muito possível de ser feita, e quando é feita com base em informações sólidas, você fica tranquila na sua tomada aqui de decisão. Eu vou abrir um tempinho aqui para algumas perguntas, se alguém tiver alguma colocação para ser feita. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Sigam a Radar nas redes sociais. Acione aí a campainha para receber as nossas novidades. Nós estamos com live às segundas-feiras, sempre com temas diferentes. E estamos à disposição para um bate-papo sempre que vocês quiserem. Um abraço a todos.